Antes de nós lermos o texto, gostaria de trazer algumas instruções e contexto para a gente, para que nós possamos entender o que nós estamos estudando aqui, qual é a situação em que esse livro foi forjado, foi criado, e do que está acontecendo aqui, enquanto o autor de Lamentações escreve. A primeira coisa que nós precisamos entender é que ele está escrevendo, falando e lamentando e chorando diante da destruição de Jerusalém. A destruição de Jerusalém que aconteceu no ano 587 a.C., quando os babilônicos, o rei da Babilônia, ele cerca a cidade de Jerusalém, ele cerca a cidade de Jerusalém de tal forma que a cidade de Jerusalém fica sem mantimentos. A cidade de Jerusalém, o povo da cidade de Jerusalém começa a passar fome, até o ponto em que os babilônicos conseguem invadir a cidade de Jerusalém, dominar a cidade de Jerusalém, que na verdade já era domínio deles, mas o rei Zedequias, que tinha sido colocado lá pelo rei da Babilônia, tinha se rebelado, e então agora o rei da Babilônia vem e ele decide que ele não vai simplesmente subjugar Jerusalém, mas ele vai destruir completamente Jerusalém. E é isso que ele faz. Ele destrói Jerusalém de maneira completa, ampla e irrestrita. O templo de Deus é completamente destruído por essa invasão babilônica no ano de 587 a.C. Mas antes da gente entrar e entender aqui o que está acontecendo, nós precisamos nos lembrar que o povo de Israel, o povo de Judá, ele tinha uma aliança com Deus. Ele tinha, na verdade, algumas alianças com Deus. A primeira delas, uma aliança incondicional que Deus fez com Abraão, dizendo para Abraão que ele daria a Abraão uma terra, ele daria a Abraão uma descendência, e essa aliança ela era incondicional. Mas Deus faz outras alianças com o povo dele ao longo dos anos, e algumas dessas alianças eram condicionais. E a aliança mosaica, que é dada ao povo ali, antes do povo entrar na terra prometida, e é relembrada em Deuteronômio, capítulo 28, você tem lá em Deuteronômio 28, Deus trazendo de forma muito clara algumas orientações ao povo. E é interessante que ele diz, eu vou ler para vocês os versos 1, 7 e 13 de Deuteronômio 28. Ele diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Ele continua e no versículo 7 ele diz: o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho, e por 7 fugirão. Versículo 13 de Deuteronômio 28. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações, e não a cauda. Um versículo até muito conhecido nos dias de hoje, não é? Esse versículo 13. Mas o que o povo de Judá não se atentou é que existia uma cláusula condicional: se vocês obedecerem fielmente. Se vocês obedecerem fielmente, eu farei com que vocês sejam prósperos na terra. Eu farei com que nenhum inimigo de vocês consiga atacá-los. Eu farei com que vocês sejam cabeça das nações e não cauda, se vocês obedecerem fielmente. Acontece que o povo de Judá, o povo de Jerusalém, não atentou à palavra de Deus, não percebeu de maneira clara o que Deus havia dito e não creu na palavra de Deus. Eles não podiam em momento nenhum dizer: mas o Senhor não nos avisou. O Senhor enviou profetas, como o profeta Jeremias, que no capítulo 5 do seu livro,
Você tem um relato ali de Jeremias no versículos 1 e 2 dizendo: percorram as ruas de Jerusalém, olhem e observem, percorram em suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Então eu perdoarei a cidade. Embora digam juro pelo nome do Senhor, ainda assim estão jurando falsamente. Jeremias está dizendo: procurem na cidade, procurem aí alguém que obedeça a Deus, e se vocês encontrarem, eu perdoarei, diz o Senhor. Eles usam o meu nome, eles juram em meu nome, mas eles juram falsamente. Versos 12 e 13 do capítulo 5 de Jeremias mentiram acerca do Senhor, dizendo: Ele não vai fazer nada, nenhum mal nos acontecerá, jamais veremos espada ou fome. Os profetas não passam de vento e a palavra não está neles, por isso aconteça com eles o que dizem. O povo de Judá, o povo de Jerusalém, estava menosprezando a palavra de Deus, estava desprezando os homens de Deus que Deus havia levantado para exortar o povo, para chamar o povo ao arrependimento. Ele estava dizendo: não vai acontecer nada disso não, parem de bobagem, Deus prometeu que vai nos fazer cabeça e não cauda, Deus prometeu que nenhum inimigo vai conseguir nos atacar. E queridos, é verdade que Jeremias foi preso, Jeremias foi atacado, Jeremias foi punido por pregar a verdade. Enquanto isso, eles levantavam profetas, falsos profetas, que profetizavam prosperidade ao povo, falsos profetas que falavam ao povo o que o povo queria ouvir. É nesse contexto que Deus levanta os babilônicos. Eles vêm e eles destroem a cidade, eles destroem Jerusalém, mas presta atenção, queridos, não é uma cidade qualquer, é a cidade onde estava o templo do único Deus verdadeiro, é a cidade onde estava a presença de Deus, é para lá que todo judeu deveria ir para adorar o Senhor, é ali que estava a Arca da Aliança, é ali onde a presença de Deus se manifestava, no Santo dos Santos. A cidade e o templo são completamente destruídos, e então tudo indica que o profeta Jeremias escreve o livro de Lamentações, um livro poético, com 5 poesias, cada capítulo do livro é uma poesia diferente, feitas no formato de acróstico, cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico, por isso alguém já disse que Lamentações de Jeremias é um livro onde você encontra sofrimento de A a Z, porque ele faz todo um processo poético e artístico para lamentar a destruição da cidade santa, da cidade onde o templo de Deus estava e onde o próprio Deus habitava com o seu povo. Se você tem a sua Bíblia aí, eu quero te convidar a acompanhar a leitura comigo de Lamentações, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: Como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente, como se parece com uma viúva a que antes era grandiosa entre as nações, a que era a princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava, chora amargamente à noite, as lágrimas rolam por seu rosto, de todos os seus amantes, nenhum a consola. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levado ao exílio. Vive entre as nações sem encontrar repouso. Todos os que a perseguiram a capturaram em meio ao seu desespero. Os caminhos para Sião pranteiam, porque ninguém comparece às suas festas fixas.
Todas as suas portas estão desertas, seus sacerdotes gemem, suas moças se entristecem, e elas se encontram em angústia profunda. Seus adversários são os seus chefes, seus inimigos estão tranquilos. O Senhor lhe trouxe tristeza por causa dos seus muitos pecados. Seus filhos foram levados ao exílio, prisioneiros dos adversários. Todo o esplendor fugiu da cidade de Sião. Seus líderes são como corças que não encontram pastagem. Sem forças fugiram diante do perseguidor. Nos dias da sua aflição e do seu desnorteio, Jerusalém se lembra de todos os tesouros que lhe pertenciam nos tempos passados. Quando seu povo caiu nas mãos do inimigo, ninguém veio ajudá-la. Seus inimigos olharam para ela e zombaram da sua queda. Jerusalém cometeu graves pecados, por isso tornou-se impura. Todos os que a honravam agora a desprezam, porque viram a sua nudez. Ela mesma geme e se desvia deles. Sua impureza prende-se às suas saias. Ela não esperava que chegaria o seu fim. Sua queda foi surpreendente. Ninguém veio consolá-la. Olha, Senhor, para a minha aflição, pois o inimigo triunfou. O adversário saqueia todos os seus tesouros. Ela viu nações pagãs entrarem em seu santuário, sendo que tu as tinha proibido de participar das tuas assembleias. Todo o seu povo se lamenta, enquanto vai em busca de pão, e para sobreviverem, trocam tesouros por comida. Olha, Senhor, e considera, pois tenho sido desprezada. Vocês não se comovem, todos vocês que passam por aqui? Olhem ao redor e vejam se há sofrimento maior do que o que me foi imposto, e que o Senhor trouxe sobre mim, no dia em que se acendeu a sua ira. Do alto Ele fez cair fogo sobre os meus ossos, armou uma rede para os meus pés e me derrubou de costas. Deixou-me desolada e desfalecida o dia todo. Os meus pecados foram amarrados num jugo, suas mãos os ataram todos juntos e os colocaram em meu pescoço. O Senhor abateu a minha força, Ele me entregou àqueles que não consigo vencer. O Senhor dispersou todos os guerreiros que me apoiavam, convocou um exército contra mim para destruir os meus jovens. O Senhor pisou no seu lagar a virgem, a cidade de Judá. É por isso que eu choro. As lágrimas inundam os meus olhos. Ninguém está por perto para consolar-me. Não há ninguém que restaure o meu espírito. Meus filhos estão desamparados porque o inimigo prevaleceu. Suplicante, Sião estende as mãos, mas não há quem a console. O Senhor decretou que os vizinhos de Jacó se tornem seus adversários. Jerusalém tornou-se coisa imunda entre eles. O Senhor é justo, mas eu me rebelei contra a sua ordem. Ouçam todos os povos, olhem para o meu sofrimento. Meus jovens e minhas moças foram para o exílio. Chamei os meus aliados, mas eles me traíram. Meus sacerdotes e meus líderes pereceram na cidade, enquanto procuravam comida para poderem sobreviver. Veja, Senhor, como estou angustiada, estou atormentada no íntimo e no meu coração me perturbo, pois tenho sido muito rebelde. Lá fora a espada a todos consome, dentro impera a morte. Os meus lamentos têm sido ouvidos, mas não há ninguém que me console. Todos os meus inimigos sabem da minha agonia e se alegram com o que fizeste. Quem dera trouxeste o dia que anunciaste, para que eles ficassem como eu, que toda a maldade deles seja conhecida diante de ti. Faze com eles o que fizeste comigo, por causa de todos os meus pecados. Os meus gemidos são muitos e o meu coração desfalece. Senhor Deus, nos ajuda, Deus, nos ajuda a entender isso daqui, Pai. Nos ajuda a entender o peso disso daqui. Nos ajuda
a compreender, Senhor, o que está acontecendo com o Teu povo, nesse momento da história em que eles estavam vivendo. E nos ajuda a trazer luz com a Tua palavra, para o momento da história que nós estamos vivendo. Nos ajuda, Deus. Não nos deixe entregues a nós mesmos, mas revela a nós a Tua verdade, através da pregação da Tua palavra e do agir do Teu Santo Espírito em nós. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Como está deserta a cidade? O poeta começa o livro de Lamentações com uma palavra que era típica de funerais. Essa palavrinha como está deserta a cidade. Você encontra essa palavrinha lá em Jeremias 48, no versículo 17, quando o profeta Jeremias diz: lamentem por ela todos os seus vizinhos, todos os que conhecem a sua fama, digam: como está quebrado o cajado poderoso, o cetro glorioso. Como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente, antes tão viva, antes cheia de pessoas vindo adorar ao Senhor no templo do Senhor, agora a cidade está deserta, como se parece com uma viúva. E aqui não tem como não lembrarmos quem era o marido de Judá, quem era o marido de Israel. O próprio Deus se apresenta a Israel dizendo: eu sou o seu marido. E aqui o poeta diz: Jerusalém agora é como uma viúva. A que antes era grandiosa entre as nações, a que era a princesa, a palavra aqui é Sara, a mãe de Israel, a esposa de Abraão, a que era a princesa, a que era Sara, veja o contraste, a que era Sara das províncias, agora se tornou uma escrava. Agora se tornou como Agar, a escrava, aquela com quem Deus não havia feito aliança, aquela que não era a da promessa. Sara, a princesa das províncias, agora tornou-se como uma escrava, e ela chora amargamente à noite. As lágrimas rolam por seu rosto. A ideia do texto aqui é de um contínuo chorar e lamentar. E aqui, pela primeira vez no texto, ele usa a palavrinha todos. E é interessante, queridos, porque nesse capítulo com 22 versículos, ele usa todos 16 vezes. O autor, o poeta, quer deixar claro a amplitude da desgraça, a amplitude do sofrimento. Todos, ele repete 16 vezes. A desgraça, a angústia de Jerusalém, ela é total, ela é abrangente, ela é ampla, ela é completa. Todos quem? Todos os seus amantes. De todos os seus amantes. O profeta Oséias usa essa mesma palavra para falar sobre aqueles em quem Gomer confiava. Quando Oséias escreve em Oséias 2, versos 7 e 8, ele diz: ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará, procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: voltarei a estar com o meu marido, como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho, o azeite, quem a cobriu de ouro e de prata, que depois usaram para Baal. Jerusalém estava correndo atrás dos seus amantes. Jerusalém tinha colocado a sua esperança, a sua confiança em outros que não Yahweh, que não o Deus da aliança. Ela confiava no Egito, ela confiava em Edom, ela confiava nas suas riquezas, ela achava que a sua fartura era por causa dos seus aliados. O poeta está dizendo: de todos os seus amantes, nenhum a consola.
7 vezes nesse primeiro capítulo, o poeta vai deixar claro que Jerusalém está inconsolável, porque ela não tem quem a console, ela não tem ninguém que a console. Essa ideia de consolar, essa palavrinha traz a ideia de atos que acalmam o sofrimento, atos que minoram, que aliviam o sofrimento. Jerusalém não encontra consolo. Jerusalém não encontra consolo porque ela abandonou a fonte do seu verdadeiro consolo. Aquele que poderia lhe dar consolo é aquele que está infligindo sofrimento. Todos os seus amantes, nenhum a consola. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Ela confiava em nações vizinhas, ela achava que as nações viriam e a apoiariam. Ao invés de confiar em Deus e obedecer a Deus, ao invés de confiar no profeta de Deus, ela preferiu confiar nos carros e nos cavalos do Egito. Mas todos os seus inimigos, todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levado ao exílio, o cativeiro, o exílio babilônico, ali onde nós temos relatos de Daniel, por exemplo, servindo na corte. 20 anos antes, o rei da Babilônia já tinha vindo e levado uma leva de exilados, colocado um novo rei em Jerusalém. Mas o rei que ele colocou se rebelou contra ele, indo contra a palavra de Deus, através do profeta Jeremias. E então Deus suscita a Babilônia, e agora Jerusalém é destruída e levado ao exílio. Jerusalém agora vive entre as nações, sem encontrar repouso. Todos os que a perseguiram, a capturaram em meio ao seu desespero. Ela que antes era a princesa das províncias, ela que antes estava entre as cidades e vista como com glória entre as cidades, agora ela está exilada, fazendo trabalhos forçados. Ela não encontra repouso. Não tem como encontrar repouso se você não estiver caminhando num relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Ele é o repouso de nossas almas. Sem Ele não há consolo, sem Ele não há repouso. Versículo 4 diz: os caminhos para Sião pranteiam. Você se lembra do que a gente leu lá em Deuteronômio 28, falando: os seus inimigos virão por um caminho e fugirão por 7. Não é o que está acontecendo. Agora os peregrinos não conseguem mais vir a Jerusalém, o caminho está vazio, a estrada está deserta, a estrada está chorando, diz o poeta. A estrada chora, porque ninguém comparece às suas festas fixas. Não tem mais celebração de Páscoa, não tem mais dia santo, não tem mais festa das cabanas, não tem mais. Todas as suas portas estão desertas, não existem mais líderes reinando em Jerusalém, julgando em Jerusalém. Os sacerdotes gemem. As moças que antes dançavam e se alegravam nas festividades, elas agora se entristecem. Jerusalém se encontra em angústia profunda. Olha que interessante isso daqui. Versículo 5. Seus adversários são seus chefes. Sabe que palavra é essa, chefes? Exatamente a mesma palavra que Deus usou em Deuteronômio 28:13 para dizer: se vocês me obedecerem, vocês serão cabeça das nações e não cauda. Ele agora está dizendo para o povo: seus adversários é que são a cabeça de vocês. Seus adversários são os seus chefes, os seus inimigos estão tranquilos. E aí o poeta afirma a fonte de todo esse sofrer. Ele reconhece, ele diz: foi Yahweh quem lhes trouxe tristeza. O Senhor lhes trouxe tristeza. E isso tudo
é fruto dos pecados de Jerusalém. Por causa dos seus muitos pecados. Essa palavrinha aqui, pecados, que traduzida como pecados, é uma palavrinha que traz a ideia de desobediência intencional à lei de Deus. É a palavrinha que traz uma ideia de alguém que vive constantemente e intencionalmente, quebrando os preceitos de Deus, como se Deus não existisse. O Senhor lhes trouxe tristeza por causa dos seus muitos pecados. Seus filhos foram levados ao exílio, prisioneiros dos adversários. As mães viam os seus filhos sendo levados cativos, aprisionados, levados pelos estrangeiros para a Babilônia para servirem como escravos. Todo o seu esplendor fugiu da cidade de Sião. Toda a sua glória não está mais aqui. A glória de Deus que habitava o santo lugar já não estava mais lá. Todo o seu esplendor se foi. Seus líderes são como corças que não encontram pastagem. Eles não têm força, eles fugiram diante do perseguidor. Versículo 7, nos dias da sua aflição e do seu desnorteio, Jerusalém se lembra de todos os tesouros que lhe pertenciam nos tempos passados. Ela se lembra de Moisés, ela se lembra de Davi, ela se lembra dos seus tempos de glória, do seu auge, diante do reinado de Davi. Quando o seu povo caiu nas mãos do inimigo, ninguém veio ajudá-la. Seus inimigos olharam para ela e zombaram da sua queda. De novo, quando aquele que é o teu ajudador é desprezado por você, quando aquele que é o teu ajudador é quem está te infligindo sofrimento, não haverá ninguém para te ajudar. Versículo 8, o poeta de novo relembra: Jerusalém cometeu graves pecados, por isso tornou-se impura. Todos. Sua impureza prende-se às suas saias. Todos são capazes de ver a sua impureza. Ela é visível para todos. Todos conseguem enxergar a sua impureza. Ela não esperava que chegaria ao seu fim. Ela dizia, como nós lemos lá em Jeremias: não, Deus não vai fazer nada. Esses profetas, eles não passam de vento. Nada vai acontecer conosco. Sua queda foi surpreendente. Ninguém veio consolá-la. E aqui, queridos, no final do versículo 9, nós temos a primeira vez em que o poeta é interrompido. E agora quem fala é a cidade. A cidade grita a Deus dizendo: olha Senhor, para a minha aflição, pois o ímpio triunfou. É interessante, queridos, porque a primeira vez na Bíblia em que Deus é apresentado como o Deus que vê, isso acontece lá em Gênesis, quando Agar está com o menino debaixo da árvore, e o anjo do Senhor aparece, e ela fala: porque bendito seja Deus, porque Ele vê. E agora aqui, a princesa das nações está tendo que clamar a Deus, dizendo: olha Senhor, para a minha aflição. Ela interrompe o poeta nesse grito desesperado, pedindo a Deus que veja. O poeta continua e ele diz: o adversário saqueia todos os seus tesouros. Ela viu nações pagãs entrarem em seu santuário, sendo que tu tinhas proibido de participar das tuas assembleias. Deus tinha proibido os estrangeiros de participar dos cultos, das assembleias no templo. E agora essas nações pagãs, elas não apenas adentram o templo, elas profanam o templo, elas destroem o templo. E o poeta está dizendo: Senhor, o Senhor as tinha impedido. Senhor, o Senhor as tinha impedido. Obrigado, Dani. E agora elas adentraram. Eu fico aqui pensando, e eu fiquei pensando essa semana: Deus, o Senhor ordenou que nós não parássemos de nos reunir como igreja.
Mas agora nós não podemos. Nós não podemos. Todo o seu povo se lamenta, enquanto vai em busca de pão, e para sobreviverem, trocam tesouros por comida. Entenda o que está acontecendo aqui, queridos. Muitos comentaristas dizem que tesouros aqui é um eufemismo para os seus filhos. Trocam os seus próprios filhos por comida. Entregam o fruto do seu ventre para que possam ter algo para comer. E de fato nós vamos ver mais para frente no livro que isso de fato aconteceu, e coisa pior aconteceu. Coisa pior aconteceu. É desgraça, é lamento, é tristeza. E de novo a cidade interrompe e grita: olha, Senhor, e considera, pois tenho sido desprezada. E agora existe uma inversão. Até aqui o poeta falou, e a cidade só o interrompeu. Agora ela vai falar. A cidade vai se pronunciar a partir do versículo 12. E ela começa, de novo, olhando para onde ela não deveria olhar. Ela de novo continua a buscar socorro ao seu redor, socorro horizontal, enquanto ela já deveria ter entendido que não há consolo, não há ajuda horizontal, quando o seu Senhor está lhe infligindo sofrimento. Vocês não se comovem, ela diz, versículo 12. Todos vocês que passam por aqui, ela continua a buscar ajuda horizontal. Olhem ao redor e vejam se há sofrimento maior do que o que me foi imposto. A princípio você pode pensar, não, Jerusalém está exagerando. Outras cidades também foram destruídas pela Babilônia. Outros países foram levados cativos também pela Babilônia. A Babilônia estendeu o seu reino sobre quase todo o mundo conhecido. Por que só o de Jerusalém é maior e é pior? É maior e é pior porque foi o próprio Deus de Judá quem infligiu o sofrimento sobre ela. As outras nações que caíram na mão dos babilônios não caíram porque o Deus delas as entregou, mas foi o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus de Jerusalém, quem levantou a Babilônia para ir destruir Jerusalém. Que o Senhor trouxe sobre mim no dia em que se acendeu a sua ira. E ela sabe que foi Deus. Jerusalém sabe que foi o próprio Deus quem trouxe dor e sofrimento na vida dela. Veja como ela reconhece isso. Do alto ele fez cair fogo sobre os meus ossos, ele armou uma rede para os meus pés, e ele me derrubou de costas, ele deixou-me desolada e desfalecida o dia todo. Os meus pecados foram amarrados num jugo e colocados como uma canga nos meus ombros, colocaram no meu pescoço. O Senhor abateu a minha força, ele me entregou àqueles que não consigo vencer. Verso 15: o Senhor dispersou todos os guerreiros que me apoiavam, convocou um exército contra mim para destruir os meus jovens. O Senhor colocou a virgem, a cidade de Judá no lagar e pisou, como se fosse alguém pisando as uvas para fazer o vinho, para que celebrasse a festa. O Senhor fez isso, e é por isso que eu choro. As lágrimas inundam os meus olhos, ninguém está por perto para consolar-me. Não há ninguém que restaure o meu espírito. Meus filhos estão desamparados porque o inimigo prevaleceu. E aqui o poeta entra de novo. E no verso 17, ele vai concordar com a cidade, ele vai concordar com Jerusalém. Ele diz: olha, suplicante, Sião, que era o nome do monte onde estava o templo
de Deus, ali na cidade de Jerusalém, por isso que Jerusalém muitas vezes é chamada de Sião. Sião estende as mãos, mas não há quem a console. O Senhor decretou que os vizinhos de Jacó se tornem seus adversários. O Senhor decretou que os vizinhos de Jacó se tornem seus adversários. Jerusalém tornou-se coisa imunda entre eles. O poeta está dizendo, até para os vizinhos, Jerusalém é imunda. Até os vizinhos ímpios conseguem ver a imundície de Jerusalém, o pecado de Jerusalém, a imoralidade de Jerusalém. Até os ímpios conseguem reconhecer isso. E agora, já no final, a cidade volta a falar. E ela diz, o Senhor é justo. Sim, foi o Senhor quem fez tudo isso, e Ele é justo. Mas eu me rebelei contra a sua ordem. A palavra ordem aqui literalmente é boca. Eu me rebelei contra a sua boca. Eu me rebelei contra os seus profetas. Eu me rebelei contra aqueles que foram enviados por Deus para me alertar, para me instruir, para me chamar ao arrependimento. E então a cidade diz, ouçam todos os povos. Ouçam todos os povos. Eu acho que a gente se inclui em todos os povos. Ouçam todos os povos. Olhem para o meu sofrimento. Meus jovens e minhas moças foram para o exílio. Chamei aos meus aliados. Ali de novo é a palavra amantes. Chamei aos meus amantes. Mesma palavrinha que a gente viu lá no versículo 2. Chamei aos meus amantes, mas eles me traíram. Ouçam todos os povos, vejam o meu sofrimento. Eu também chamei os meus amantes, mas eles me traíram. Meus sacerdotes, meus líderes, aqueles que eu levantei para falar o que eu queria ouvir, pereceram na cidade. Enquanto procuravam comida, e a tradução literal aqui é enquanto procuravam comida para si próprios. Enquanto eles pensavam só neles, na hora do desespero. Ouçam todos os povos, diz a cidade. Então ela termina orando ao Senhor, versos 19 a 22. Veja, Senhor, como estou angustiada. Estou atormentada no íntimo e no meu coração me perturbo, pois tenho sido muito rebelde. Lá fora a espada a todos consome, dentro impera a morte. Os meus lamentos têm sido ouvidos, mas não há ninguém que me console. Todos os meus inimigos sabem da minha agonia, eles se alegram com o que fizeste. Quem dera trouxesses o dia que anunciaste, para que eles ficassem como eu. Quem dera o grande e temível dia do Senhor venha hoje, e o Senhor faça com eles, como fez comigo. Que toda a maldade deles seja conhecida diante de ti. Faze com eles o que fizeste comigo, por causa de todos os meus pecados. Os meus gemidos são muitos, e o meu coração desfalece. Queridos, não tem como minimizar a situação de Jerusalém. Não tem como pensar em algo pior. Não tem como pensar em uma devastação ainda mais horrenda. Jerusalém foi sitiada, foram meses sem nada entrar nem sair. Foram meses em que a fome começou a tomar conta da cidade. Foram meses em que canibalismo começou a existir na cidade santa. Canibalismo da pior espécie. E depois ela foi destruída. O templo de Salomão foi destruído. O lugar onde a glória do Senhor se manifestava foi destruído. E tudo isso aconteceu por decreto do Deus de Jerusalém. Porque Jerusalém
se rebelou contra a boca de Deus, porque os seus pecados eram muitos. Resumidamente, Jerusalém foi envergonhada, saqueada, destruída, abandonada, entristecida por seu próprio Deus, através de um povo ímpio, e tudo isso foi fruto dos seus muitos pecados, de seus graves pecados, de sua profunda rebeldia contra a palavra do próprio Deus. Sendo disciplinada por Deus, Jerusalém não encontrou consolo em nenhum lugar. O que isso aqui tem para ensinar a mim e a você? Aqui, 2020, um ano, não sei nem como qualificar esse ano. Um ano que, com certeza, entra para a história como um ano único na história da humanidade. Um ano completamente diferente do que qualquer um de nós foi capaz de imaginar. Toda vez que eu entro no meu escritório, olho o calendário que eu imprimi, marquei os meus compromissos, eu me lembro que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Que ano estranho, que ano triste nós estamos vivendo. O que nós podemos aprender à luz do texto de Lamentações, capítulo 1? Primeira aplicação que eu quero trazer, queridos. Capítulo 1 de Lamentações, ele começa e ele termina sem nenhuma promessa de redenção, sem nenhuma palavra de livramento futuro. A impressão aqui, queridos, é que o autor, o poeta, ele quer que nós vejamos a seriedade com que Deus trata o pecado, especialmente o pecado do seu povo, e para que isso nos leve a analisarmos nossas próprias vidas à luz da palavra de Deus. Queridos, eu não sei o que está acontecendo nos nossos dias. Diariamente eu recebo pessoas me perguntando: pastor, é o final dos tempos? Eu não sei. Nós estamos vivendo o final dos tempos desde a época de Paulo. Eu não sei. Mas o que eu sei, queridos, é que Deus está no controle de tudo o que está acontecendo. Deus decretou que no ano de 2020, o mundo inteiro iria parar e o mundo inteiro iria sofrer. E quando Deus permite isso, quando Deus decreta isso, todos nós precisamos parar e avaliar nossas vidas. Nós precisamos parar e olhar para o nosso coração, e olhar para a maneira como eu e você estávamos levando as nossas vidas, e fazer uma avaliação séria e profunda do nosso viver à luz da palavra de Deus. Eu e você precisamos parar e precisamos nos perguntar como nós estávamos levando nossas vidas, como nós estávamos vivendo diante de Deus em tempos normais, em tempos de paz, em tempos de bonança, porque é para isso que servem os tempos de dificuldade. Eu e você precisamos fazer uma séria avaliação do nosso relacionamento pessoal com Deus, uma séria avaliação do nosso amor a Deus, uma séria avaliação do nosso amor pelo próximo, uma séria avaliação de quem são os nossos amantes, de quem são aqueles que você acha ou achava que seriam capazes de impedir que a desgraça batesse a sua porta. Eu e você precisamos fazer uma avaliação profunda de quem são os nossos amantes, em quem nós estávamos confiando, quem nós esperávamos que nos protegesse e quem nós esperávamos que nos consolasse. Nosso dinheiro? Nossa conta bancária? Nossos contatos? Eu tenho muitos amigos, eu tenho um networking muito bom, eu me relaciono muito bem na empresa, na firma. Não, estou protegido.
a sua própria capacidade. Não, eu confio em mim, eu sou bom no que eu faço, nada vai me acontecer. A empresa não vive sem mim. Seus pais? Não, se algo me acontecer, eu tenho meus pais me garantem. Seus filhos, talvez, se algo me acontecer, meus filhos me garantem. Ou talvez a sua religião. Não, nada vai me acontecer. Eu frequento a igreja todo domingo, eu dou o dízimo fielmente, nada vai me acontecer. Talvez você ouviu isso da boca dos seus líderes. Talvez você foi ensinado isso. E esse é o momento em que o seu castelinho de cartas está ruindo. E você está percebendo que dinheiro, contatos, capacidade, família, a sua saúde, sua religião, nada disso é capaz de te proteger. E nada disso é capaz de te consolar. É tudo falso. São todos deuses falsos. São todos amantes, traiçoeiros, falhos, que te prometem um monte de coisa, mas que são incapazes de entregar. Ah, meu irmão, minha irmã, como eu oro para que esses dias que nós estamos vivendo não sejam desperdiçados por nenhum de nós, mas que eu e você de fato avaliemos nossas vidas e percebamos como nós estávamos vivendo de forma leviana, como nós estávamos vivendo como se estivéssemos passeando no bosque enquanto o seu lobo não vem, quando de fato fomos chamados a vivermos como se estivéssemos em guerra, como se esse aqui não fosse o nosso lar, como se viajantes fôssemos, peregrinos. Queridos, o pecado sempre traz destruição. O pecado destrói indivíduos, o pecado destrói famílias, o pecado destrói igrejas, o pecado destrói cidades, o pecado destrói nações. Mas o fato é, queridos, que nós normalmente somos muito bons, muito capacitados para percebermos o pecado dos que estão destruindo a cidade e a nação, mas nós somos bem duros de coração para reconhecer o nosso pecado, que ameaça destruir as nossas vidas, a vida das nossas famílias e a vida de nossas igrejas. Eu e você precisamos avaliar nossas vidas. Precisamos reconhecer como nós temos vivido, para quem nós temos vivido. Temos vivido por prazer, temos vivido para fazer o que a gente quer, a hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Temos vivido para acumular para nós. Como temos vivido? Como temos vivido? O texto nos ensina, queridos, que o sofrimento, ele é ferramenta de Deus para abrir os nossos olhos. Jeremias clamou a essa cidade que ela reconhecesse os seus pecados por décadas. E tudo o que ele viu foi oposição, foi um coração duro, foi ele sendo preso, calado. Mas quando o sofrimento veio na vida da cidade de Jerusalém, ela é capaz de dizer, como ela clamou no versículo 12, o Senhor trouxe sobre mim esse sofrimento por causa do meu pecado. Como ela diz no versículo 20, pois tenho sido muito rebelde. Como ela diz no versículo 22, fizeste comigo por causa de todos os meus pecados. Jó termina o seu livro dizendo, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. E quando os olhos de Jó viram a Deus por meio do sofrimento, ele diz, por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. O sofrimento tem essa arma pedagógica. O sofrimento abre os nossos olhos para que nós possamos ver quem nós somos.
O autor de Hebreus, ele nos diz assim: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela, foram exercitados. Queridos, nem toda disciplina é corretiva. Nem toda disciplina é corretiva. Nem toda disciplina é porque você está vivendo em pecado e Deus está querendo te trazer de volta. Muitas disciplinas são instrutivas ou formativas, mas ainda assim são fruto do amor de Deus, nos instruindo, nos formando, nos ajudando a abrir mão de coisas que nós estávamos apegados. Queridos, estamos vivendo dias difíceis, e tudo indica que esses dias difíceis irão perdurar por um bom tempo, seja por causa da doença, seja por causa da crise financeira que virá. Que eu e você não desperdicemos a amorosa disciplina do nosso Pai Celestial, que está tentando abrir os nossos olhos para que nós possamos ver que Ele é o nosso consolo, Ele é o nosso ajudador, Ele é tudo o que nós precisamos. Quero terminar lembrando a mim e a você que um dia o verdadeiro e perfeito Israel foi levado e morto para fora da cidade. E ali ele lamentou a falta de consolo de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? E ali ele resolveu de uma vez por todas o problema da culpa do nosso pecado. O problema da culpa do nosso pecado está resolvido. Deus não está, se você está em Cristo, Deus não está te punindo pelo seu pecado. Deus não está te punindo pelo seu pecado. Toda a culpa do seu pecado foi resolvida em Cristo Jesus. Mas Deus traz sofrimento às nossas vidas, como forma de nos instruir, como forma de nos formar, como forma de nos corrigir. O autor de Hebreus, ele nos chama a nos juntarmos a Cristo. Ele diz lá em Hebreus capítulo 13, versos 12 a 14, assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Meu irmão, minha irmã, a minha oração por cada um de nós é que eu e você, em face ao sofrimento que está diante de nós, possamos nos juntar a Jesus do lado de fora da cidade, e que esse sofrimento faça-nos perceber e viver a realidade de que não temos nenhuma cidade aqui, mas buscamos aquela que está por vir, a Jerusalém Celestial, onde já não haverá mais dor, mais choro, mais angústia, porque todo choro, toda dor e toda angústia já foi levado em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Não desperdicemos o sofrimento que Deus traz sobre nós hoje. Vamos orar. Senhor Deus, queremos agradecer, Senhor. Queremos agradecer também pela dor e pelo sofrimento. Queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor não nos deixa entregues a nós mesmos. Queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor não nos abandona para vivermos de acordo com as nossas próprias vontades. Mas o Senhor, por nos amar, o Senhor também nos corrige. Pai, nós queremos pedir, queremos suplicar ao Senhor, que esse sofrimento, essa temporada de sofrimento pela qual nós estamos vivendo, possa abrir os nossos olhos, Deus.
possa abrir os nossos olhos para pecados que nós não estávamos mais percebendo, possa abrir os nossos olhos para pecados que o mundo consegue ver em nós, mas que nós não estávamos vendo. Abre nossos olhos, Deus. Faz-nos enxergar quem o Senhor é. Faz-nos enxergar quem nós somos. Faz-nos correr para abraçarmos a Cristo fora da cidade, na dor e no sofrimento, reconhecendo que aqui nós não temos cidade nenhuma, mas ansiamos e aguardamos pela volta do nosso Salvador. Que aqui, enquanto vivemos neste mundo mau, não nos surpreendamos com esse fogo que vem entre nós, mas nos lembremos que a purificação começa pela casa do Senhor. Nos purifica, Deus, nos limpa de todo pecado, faz-nos santos como Jesus é santo. Obrigado, porque Ele, diferente da Jerusalém terrena, diferente da Israel humana, Ele era sem pecados, mas ainda assim, o Senhor colocou sobre Ele o castigo de todos nós, para que eu e você, eu e os meus irmãos, tivéssemos paz com o Senhor. Obrigado. Limpa a tua igreja, Deus. Limpa a tua igreja de ensinos falsos. Limpa a tua igreja de imoralidade. Limpa a tua igreja da ganância. Limpa a tua igreja da religiosidade. Nos purifica. Para a honra e glória do teu nome que oramos. Amém.